primeiro vende para depois fazer a marca, né? Porque eu vejo grande diferença entre indústria e varejo. Para mim, ela é claríssima. Então, como é fazer brand, por exemplo, já que a gente está aqui no canal, para varejo? Eu tenho uma opinião bem clara sobre isso, assim. Não me pergunte se ela tem muito fundamento, mas é a minha opinião. A minha opinião é o seguinte, a respeito de diferença de primeiro marca ou primeiro vende, né? A gente sabe quão difícil isso vai parecer ser bastante redundante, vai parecer um discurso pronto, mas investir, ser empreendedor, aqui no Brasil principalmente, cara, tem que ser corajoso pra caramba, né? Você pode contar nos dedos as pessoas que começam uma empresa muito organizadas financeiramente. Você conta nos dedos pessoas que têm um bom planejamento estratégico para começar uma empresa. Normalmente, isso um cara me falou, um eletricista me ensinou, eu adoro essa frase, assim, primeiro ano de Peppers, nós acompanhando a instalação elétrica, estava o Sandro, eletricista, nunca esqueci o nome daquele cara. O Sandro, eletricista, pendurado numa escada na minha frente, assim, e eu olhando e dando pitaco, e o cara mexendo nas luzes. Ele falou para mim assim, seu Edu, a vida é um caminhão de abroba. Eu falei, o que é um caminhão de abroba? Ele falou assim, carrega o caminhão de abroba e parece que não vai dar certo. Aí ele começa a andar e a coisa começa a se encaixar. Eu falei, é verdade, Sandro, você tem razão. A vida do empresário não é diferente, né? Ainda mais um pequeno empresário. Aqui a gente tem que separar também, né, as coisas. Assim, que tipo de empresa a gente está falando? A gente está falando de uma multinacional que vai abrir uma nova operação no Brasil, ok, talvez já venha com um planejamento maior. Mas não é o que a gente vê. Não é a realidade. Não é a realidade de poucos, né? Então, assim, como é que hoje começa? O cara tá chutando a bola e tá correndo atrás, né? Normalmente o cara vende o almoço para pagar a janta, é assim que funciona, né? Na maior parte dos casos. Então, esse cara, ele tá preocupado em vender porque a conta tá chegando, o boleto não espera. Agora, é correto? Não, não é o correto. O correto é marca, estrutura de marca e depois coloca para vender. Porque é perigoso isso de você colocar, eu acho bastante perigoso ao longo, falando de marca, né? Você colocar a venda em primeiro lugar. Porque você vende antes de marca, ou seja, você começa a comoditizar o teu produto ou serviço, certo? Se você não tem marca, você está comoditizando. E comoditizando, você não tem margem. Você está vendendo preço. Então, assim, o que eu quero? Vender preço ou vender valor? Então, até no commodity, a gente começou a criar marca forte, né? O exemplo que eu admiro e odeio ao mesmo tempo é galinha feliz, botando ovo. Ovos de galinhas felizes. Isso, para mim, que a Mantiqueira fez. Se a gente for falar sobre branding, sobre estratégia de negócio e inovação, meu Deus, é nota 1000. Acho que os precursores disso aí foi a Friboi, né? Lembra com o Roberto Carlos, que fez a propaganda que agora carne era carne. Não, mas não só isso. E a maçã da Turma da Mônica, gente, vocês são velhos que nem eu. Para com isso, começou muito antes com a maçã lá, pra gente começar a comer fruta. Mas eu acho que não na mesma proporção, claro. Mas o ovo é o seguinte, mas tudo bem, mas olha, o que eu quero dizer é o seguinte, por que eu falo que o ovo me deixa tão estressado? Porque a maçã da Turma da Mônica, pelo menos, você comprava uma maçã que era pequenininha, gostosa, todas eram docinhas e vinham já pré-lavadas dentro de um saco. Eu não sei porquê, mas quando você compra maçã no supermercado, o fato de você lavar ela dá preguiça de comer, né? É uma coisa tão idiota, mas dá preguiça. O Maurício de Souza lá atrás, eu estava lendo uma vez a história dessa questão da maçã, e foi isso, ele foi vendo o consumo de maçã e falou, cara, por que eu vou criar, não sei se era a filha ou neta dele, que sempre escolhia as maçãs pequenininhas. E eu falei, puta merda, se eu conseguir colocar isso, será que dá para agregar? É bem interessante o case dele, faz muito tempo que eu li também, não lembro os detalhes. Mas ele mudou, entendeu? O produto veio diferenciado. Por muito tempo no supermercado era maçã ou a granel ou da Mônica, beleza. Isso aí. O ovo é igual.
Não muda o gosto, não muda o tamanho. Quem disse? Cara, e a galinha vai estar... A galinha é feliz, cara. Cara, a galinha é feliz. Gente, quem então, disse? Eu acho, como um projeto de brand, de marca e vendas, nota 1 milhão. Como consumidor, eu me sinto um trouxa. Porque não tem experiência de verdade, né? Na verdade, né? Mas se a gente parar a questão é que a minha esposa vai no mercado e compra essa porra desse ovo de galinha feliz. Sim, e paga o dobro, paga 30 centavos, 30% a mais, não sei, no ovo. Então, assim, em termos de branding é legal pra caramba. Então, veja que até no commodity já começou. Saiu da maçã, saiu da carne, saiu do ovo. Sim, a gente já começou a tirar do commodity. Carvão estão fazendo isso. Carvão também. Antes você pegava um saco de carvão, qualquer carvão. Depois começou, opa, peraí, vamos ver a lenha. Como a lenha é meio... hoje só se pode usar um tipo de lenha aqui no Brasil, 2 ou 3 tipos, você não tem muito recurso. Agora a gente já começou a escolher carvão pela marca. Aqui eu tô vendo isso. Chega no açougue, olha, mas esse aqui é o tal e esse é o tal. Você vai ler a especificação é mesmo. Então, tiramos o commodity, estamos cada vez puxando para a marca. Mas por que as empresas fazem isso? Para aumento de margem. Então, aqui eu respondo a pergunta de o que vem antes. Marca ou venda? Marca. Porque a marca faz você ter margem. Uma vez eu vi num livro que falava assim, você pode até começar um negócio sem marketing, sem nada, só que vai custar muito caro para você depois, por vários motivos. Certeza. E uma delas é que você vai ter que corrigir o que as pessoas acharam e deixaram de achar de você. Porque quando a gente tem um brand, a gente tem um discurso, a gente pega como se colocasse aquele negócio que tem para cavalo e fala, ó, é só isso que é, na verdade. Senão ele está aberto, ele pode ir para qualquer lado, ou seja, eu tive uma relação boa com a embalagem, vou falar bem talvez, mas aí alguém ligou no 0800, não. Então, daqui a pouco um tá falando mal, outro bem, ou um tá falando, nossa, aquilo lá é incrível para isso, mas eu não queria falar que era aquilo, na verdade era ideal para aquilo, né? Então, custa caro e você vai ter que perder tempo depois e muito dinheiro, porque você vai ter que corrigir um hábito e uma cultura que você mesmo construiu. Quer dizer, na verdade, você não construiu. Você deixou que alguém construísse. É isso mesmo, você deixou que os outros construíssem. Então, para mim, eu também acho que é marca. Só que provavelmente quem está ouvindo aqui, nós, não consegue fazer isso. Aí vem minha pergunta. Como essa pessoa que está nos ouvindo pode colocar isto em prática? Então, imagina que ele vem de multimarca. Seja o material de construção, seja a roupa, seja o calçado. Como que ele pode fazer do intangível que a gente está falando aqui de brand e colocar em prática, no negocinho dele, para que a loja dele A não seja parecida com a B e eu escolha a A, por mais que as duas vendam a mesma coisa ou quase a mesma coisa? Olha que louco isso. A gente tem um cliente que é do interior do Paraná aqui, que tem 4 ou 5 lojas, é uma rede de loja tipo a Van, assim. E eles têm a loja, sei lá, 15, 20 anos, assim, é familiar, assim, veio do pai, daí foram construindo. E eles chamaram a gente, acho que em 2022 ou 2023, eu acho, se não me engano, para fazer um projeto de rebranding mesmo. Então, eles montaram a loja cresceu, e a loja é grande, todo mundo conhece, mas chegou nesse ponto. Começou a ter um monte de concorrente, e eles não tinham diferencial, porque todo mundo vendia roupa de cama, todo mundo vendia roupa, sapato, eletrodoméstico, coleção verão, coleção inverno, primavera, tudo igual para todo mundo. E como esses caras garantiriam que as pessoas escolheriam eles e não escolheriam o concorrente, se eram os mesmos produtos, porque era o mesmo fornecedor, do interior. A gente voltou várias casas, mais um projeto em 1 ano e pouco, para começar agora, de fato, construir a história que eles queriam contar para as pessoas, para a gente gerar esse vínculo emocional. No final do dia, todas as decisões que a gente toma de compra, elas são emocionais. A gente justifica isso depois com conta, ou porque o produto é mais barato, ou porque funciona. E eu acho que o branding está nesse poder de você conseguir contar uma história para que as pessoas se identifiquem com aquilo e falem assim, putz, eu prefiro comprar da Mi, cara, por conta do posicionamento, dos valores, das causas, e aí eu compro. Toda essa parada, ela é meio irracional no primeiro momento, mas o ser humano, ele é meio assim. Depois a gente dá um jeito de a nossa escolha, daí a gente vai nesses benefícios racionais. Mas antes, esse conceitual construtivo de escolha, ele é feito pela história que você conta. Então, acho que esse é o grande poder que as marcas não têm, e daí você, como não tem, você cria a história que você quer. E às vezes você se ferra por ruim, ou um atendimento ruim. Mas se isso é uma coisa isolada, numa história maior de marca, de tangibilidade, de coerência, de clareza, de consistência, de posicionamento, de comunicação,
aí fica fácil. Aí esses deslizes, eles são bem pequenininhos e não ferem o negócio como um todo. Então, a gente sempre fala aqui que tem que ter história para contar, assim. E quanto mais verdadeira essa história for, mais fácil fica você deixar para o cliente o poder de decisão na mão dele. Porque daí ele vai no mercado e ele, obviamente, vai ser impactado pela embalagem da maçã, do ovo ou da carne. Mas ali é um ponto final de jornada. O cara antes, ele viu tudo isso acontecer. Qual que é o discurso, qual que é o posicionamento, qual que é a história do negócio, de onde veio, para onde vai, o que que defende, como que constrói tudo, como que fala sobre as coisas, quais as causas. Aí o cara fala assim, puta, isso é legal, cara. Eu compro desse cara, eu pago mais, mas eu acredito na história. Acho que esse é o poder, assim, que as marcas, quando começam sem olhar muito para dentro, entender essa história, perde esse poder de discurso, porque no final das contas, o ovo é o ovo, a carne é a carne, a maçã é a maçã, e beleza, se é um cara que não está muito conectado com você, o cara vai comprar mais barato mesmo. Só que se você constrói um discurso de história e relevância, o cara vai pagar mais caro e ele não vai se preocupar com isso, de forma nenhuma. Então, esse cara dessa loja, ele conseguiu construir um discurso. Aí a gente pegou os donos, colocou eles para serem os ativos das marcas, então eles falam, eles conversam com as pessoas, eles estão ativando as coisas nas lojas, eles lançam campanha, eles abraçam algumas causas que estão relacionadas com o negócio. Então fica muito mais fácil de gerir tudo, assim. Então eles têm um diferencial hoje. E também dizer não, né? E também dizer não, porque patrocínio que bate na porta e a gente tem que aceitar algumas coisas, dessa forma a gente pode dizer, não, isso aqui não combina comigo, né? Mas aí que tá, você só consegue fazer isso se tiver clareza do teu próprio negócio. Você olhar e falar assim, puta, acho bem legal, mas não bate com as minhas ideologias aqui, cara. Então, eu só falo com mulher, por que eu vou patrocinar futebol? E aí essa é a parte que as pessoas não entendem isso no futuro, no médio e longo prazo, e às vezes no curtíssimo prazo. Isso traz economia de tempo, dinheiro e energia. E fala assim, puta, veio aqui uma proposta de patrocínio, eu vou pensar. Cara, se não tá alinhado com os teus não precisa nem pensar. De marca, nem precisa pensar. Fala, cara, não dá, não sabe aqui pro meu negócio. Tchau, vai pra frente. Economizou dinheiro e energia, porque você tá uma grana com o negócio, e talvez por alguma coisa da rua que não vai gerar valor nenhum pro teu negócio. Então, essa clareza de ter uma história boa para contar e ela ser verdadeira, ela te traz essa clareza amanhã já. Vocês já perceberam? Pode falar, Edu. Desculpa, Mi, só para encerrar aqui esse tema, eu acho que essa é a parte mais difícil do branding, sabia? É você entender que posicionamento é renúncia. A gente fala sempre isso aqui. Só que a gente devia pôr uma pedra gravada na sala de reunião. Vamos fazer um quadro? Um quadro, pelo menos. Posicionamento é renúncia. Essa é a parte difícil do branding. Porque você criar, hipoteticamente, uma frase de posicionamento é fácil. Você criar alguns temas do que você quer ser, o que você não quer, beleza. O difícil é você praticar isso na verdade, né? O difícil é você, a hora que você, o lojista ali, chega no dia 25 do mês, o cara precisa fechar a meta do mês, só tem uma semana, não fazer a promoção querendo torrar tudo só para bater a meta. Isso aí é difícil, né? Então, é fácil e a gente tem muito cuidado aqui, joga muito limpo com o cliente no início, porque assim, todo mundo quer ter um bom projeto de branding, todo mundo quer ter posicionamento. O difícil é você conseguir segurar o rojão, né? A hora que a coisa precisa, mesmo a hora que você tem que fazer, a gente está falando de varejo, o varejista, ele não tem como não fazer promoção, às vezes tem que fazer promoção, né? Agora, qual que é o ponto aonde eu tenho que fazer promoção por algum motivo maior ou aonde eu faço tanta promoção que o meu consumidor já não vê valor no meu negócio, ele só compra na promoção. Então, que é um problema. Como que eu faço isso, né? Porque aí assim, quer dizer que eu vendo bem pra caramba, só que eu só vendo bem em meses de promoção. Então, nos meses de promoção, a minha margem é chata. Aí, por exemplo, eu aumento 50% do meu faturamento, nos outros meses só 10%. Puta, eu tô sobrevivendo, eu não tô prosperando. Isso aí o varejo vive de desconto, gente. Vive de desconto. A gente fala de uma marca de varejo, ela vive de desconto. E aí, como que você vê isso sem poder de marca? Se você é só mais uma marca, né? Se você não tem a marca forte. E aí aqui a gente já responde aquilo que a gente falou, marca ou venda? Marca, porque se você está precisando vender, o teu concorrente também está precisando vender. E se você der um desconto de 10%, o teu concorrente vai dar de 12%.
Então, o que no fim das contas faz com que a pessoa pague um pouco mais para comprar da Michelin ou do Rafa e não do Edu? E aí a gente também, eu acho incrível, por exemplo, farmácia. Farmácia e supermercado, se a gente parar para pensar, vendem exatamente a mesma coisa, não fazem relacionamento, a maioria não faz, só sai aquele ticket para a hora de compra, mas mesmo assim a gente escolhe. Com certeza. E você já viu que farmácia eles montam, nunca tem uma sozinha. Sim, isso mesmo, ela tá tem uma, coloca outra, coloca outra, coloca outra. E cada um é para um público diferente. Isso, e você fala, não, essa aqui eu não gosto. Às vezes é por causa da... No final das contas, por exemplo, eu não entro na Nicei. E eu fico me perguntando por quê, porque eu sou do Paraná. Eu falei, eu deveria gostar da Nicei, porque eu vi um monte em Curitiba. Mas eu não gosto, parece que aquele amarelo é mais popular, a loja é meio cheia de quinquilharia. Então a catarinense já não, ela é aqui toda aberta, ela é mais tipo clean, sabe? Ela tem os produtos de elite lá, né, de cosmético e tal. Então, assim, quando a gente vai vendo assim pelo detalhe, é o emocional junto e eu justificando aqui, né, no racional, mas tem alguma coisa que nos diz, né, às vezes é estacionamento, às vezes é proximidade, às vezes é o atendimento daquela pessoa, mas eu acho que farmácia tipo, é uma coisa incrível, porque no final das contas eu quero comprar Tilenol. Isso é verdade. Mas você compra outras coisas, você compra num lugar que você se sente bem. Então, assim como, e é público, não é melhor nem pior, tanto que eu não sei, em termos de faturamento, por exemplo, quanto uma Nicei fatura, qual que é a margem, quanto a Panvel, quanto a Catarinense, é questão de posicionamento, cada um tem seu cliente. Então, aí em Santa Catarina acho que tem farmácia do trabalhador, não é? Um nome, alguma coisa assim? Não, tem a Popular aqui, que é da própria Catarinense. Que farmácia popular. Farmácia Popular, tem a da SESI, mas o Popular é da Catarinense. Esse eu nunca ouvi falar. Eu vi uma na praia uma vez, que se eu não me engano é farmácia do trabalhador, alguma coisa assim, que até é meio, tudo meio... estamos falando aqui de boca aberta mesmo, né? Então... microfones abertos, não boca aberta, microfone aberto, vou falar. Ela é bem esquerdistona, assim, sabe? E aí cada um tem seu público. E aí a hora que a gente... Eu tava em Laguna e eu vi lá, tava com uma dor de cabeça arrebentando para ir na farmácia para comprar. Bati de cara com essa, acho que é farmácia trabalhador, só que tem um símbolo meio vermelho, assim. Eu vou procurar depois que o Rafa for falar, vou procurar aqui para voltar com a informação correta. Eu não entrei dentro da farmácia. Eu falei, aqui eu não vou entrar. Mas não porque eu não sou trabalhador, a gente trabalha pra cacete, mas porque você sentiu alguma coisa aquele negócio que para mim tinha uma relação política muito grande com coisas que eu não acredito. Eu olhei aqui e falei assim, e não é só não acreditar, eu não compactuo. Olhei aquele negócio que ela foice, aquela troço, falei assim, aqui eu não vou entrar nessa farmácia. E fiquei com dor de cabeça até achar uma farmácia neutra que eu pudesse entrar e comprar. Cara, o Tilenol é o mesmo. Mas personas diferentes. Mas aí que tá vendo? No final é a identificação, cara. Não tem certo e não tem errado. Se foi de propósito ou não, né? Teve escolha, não teve? Teve escolha. É por isso que a gente... Vamos falar dos maiores players que a gente tem no Paraná, supermercadista, assim. É Festival e Condor. Cara, são exatamente a mesma coisa para todo mundo, assim. Só que você entra dentro do Festival e entra no Condor, são ambientes completamente diferentes. Completamente. O Festival é muito mais acolhedor, é mais legal, as lojas são menores, a experiência é outra no PDV, completamente outra. E aí, a farmácia Nicei ou Catarinense. Cara, Catarinense é outro estilo de arquitetura, de iluminação, de atendimento, de gôndola, e daí isso aí vai trazendo experiência que provavelmente corroboram com o posicionamento da marca. E aí, por isso que é meio irracional, assim, você vai porque você não se sente muito bem, mas não é por conta de uma coisa, é por conta de um contexto. E quando isso fica claro, aí você fala assim, puta, eu não vou porque, cara, eu me sinto melhor na Catarinense. Mas, tá bom, vendem as mesmas coisas, mas é identificação, é posicionamento. Perfeito se o marketing fez isso, não é verdade? E se não fez, tem que chorar, não é verdade? Se foi intencional, lindo, maravilhoso. Isso aí. E olha que como tem coisa intencional não, né? Tava lendo aqui rapidinho sobre a farmácia do trabalhador que a gente falou. Até não estou falando mal sobre a farmácia, né? A gente está falando aqui sobre a marca, enfim, a gente só está falando sobre posicionamento, enfim, sobre uma experiência que aconteceu comigo. Não é nada negativo contra a empresa. Mas fui ler agora aqui sobre a farmácia do trabalhador, não tem nada, absolutamente nada que faça alusão aí
ao que você viu no PDV. Ao que eu me identifiquei. Mas é uma farmácia inteira vermelha e a logo são trabalhadores, obviamente, mas cada um segurando um objeto, que é uma enxada, ok? Uma marreta e um cara trabalhador ali. Mas na minha cabeça, na cabeça tem do outra usuário, coisa, outra referência. É outra referência, é uma referência que para mim eu não compactuo. Só olha que louco, e não tem alusão nenhuma que você para ler. Então, mais uma questão branding. Branding posicionamento fica muito claro. Talvez os caras nem queiram comunicar isso, né? Mas é o que passa. Por que a impressão é que trabalhador tem que usar vermelho? Tem que ser vermelho. O resto do povo não trabalha? Então, enfim. Talvez seja uma marca muito antiga que ainda não tinha essa rixa e ficou lá no tempo, e hoje, na verdade, acaba tendo essa divisão por causa da politização, né? E principalmente da polarização da política, acaba acontecendo isso, né? Isso é um dos problemas que hoje a gente acho que enfrenta quando faz branding. A gente acaba também colocando isso dentro ali, né? Como hoje a gente vai ser neutro ou como a gente vai se posicionar para a direita e para a esquerda, né?